Essa é a nossa cidade, cheia de histórias, de memórias, de gente trabalhadora, mas também marcada por um problema que não dá mais para ignorar: o lixo espalhado nas ruas. O que estamos fazendo com o lugar onde vivemos e o que podemos e devemos fazer diferente? Esse documentário é um convite à consciência, à mudança, porque cuidar do meio ambiente é cuidar da própria casa. Bom dia, então, juntamente com o nosso prefeito, Dacir Melo, que vai responder algumas perguntas sobre o meio ambiente do nosso município. O que o senhor acredita que pode ser feito para melhorar a coleta seletiva no nosso município? Muito bom dia, Manu, muito bom dia a todos. É um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês no terceiro ano A, participando hoje dessa manhã aqui para responder algumas perguntas. Então, falar um pouquinho de que forma é feito hoje o processo de coleta de lixo, né? Então, é uma empresa terceirizada, a Copercicla de Santa Cecília, que faz o recolhimento em Ciríaco e mais alguns municípios da região. Ele não é feito uma separação do lixo, a não ser do interior, que é recolhido uma vez por mês o lixo seco só, e depois levado a Santa Cecília. Então, talvez o que nós, como administração, podemos fazer para melhorar é uma conscientização e alguns projetos, e talvez como esse aqui também, para separar o lixo já também. Onde vai facilitar também para a empresa lá, e isso vai gerar também um retorno para o meio ambiente. Quais são os principais projetos ambientais que estão em andamento ou que a prefeitura pretende fazer? Bom, então nós temos um setor de meio ambiente, o qual o Marcos também trabalha com nós, e a Secretaria da Agricultura, e o importante projetos são parcerias, talvez, com entidades, com o próprio colégio, para conscientização. O espaço do Cristo, onde tinha uma cascaleira ali, a gente vai deixar ele todo arrumado, vai preencher todo aquele espaço ali novamente e plantar algumas árvores. Isso aí, então, obrigada. Jai, o senhor acredita que a educação pode mudar as relações das futuras gerações com o meio ambiente? Bom dia. Assim, não só a educação, mas a educação é o ponto principal para a gente entender que o meio ambiente necessita de um olhar especial. Hoje se discute em termos de mundo, tanto é que nós vamos ter até esse ano em Belém do Pará a COP30, que se discute o meio ambiente, porque é pelo tratamento que a gente vai dar, ou está dando e vai dar ao meio ambiente, que eu sempre digo que passa o futuro não só dos estudantes aqui de Ciríaco, mas o futuro da humanidade. A gente observa cada vez mais as águas poluídas, cada vez mais as matas sendo destruídas em função da ganância do ser humano, porque cada vez quer ter mais. Então, se nós não mudar nossa relação com um olhar mais de proteção, principalmente na água e no lixo, eu penso que o futuro da humanidade está comprometido. Todos os estudiosos ali em relação ao meio ambiente apontam que talvez o nosso planeta já passou do ponto de nós termos que dar um passo atrás. Não sei se tem volta, tá aí as pesquisas que mostram a questão do aquecimento global, mas assim, é difícil as pessoas que tentam debater o meio ambiente assim confrontarem com ideias do capital, do lucro, porque tudo é em função do lucro. Então se diz que tem que se plantar mais, que tem que se produzir mais, mas não se pensa muito em questão de meio ambiente. Eu conheci o nosso tradicional aqui Rio São Domingo com 1 metro de altura, isso há 45 anos atrás. Hoje tu cruza lá, muitas vezes tu não molha os pés. Então a pergunta que eu deixo aqui: será que daqui a 40, 45, 50 anos esse rio
ainda vai ter água? Quais problemas ambientais o senhor percebe em nossa cidade que estão afetando a vida dos estudantes? Eu diria que sim, não só dos estudantes, mas da comunidade em geral de Ciríaco. Você vê que nós, o município nosso tem mais de 50 anos ali e nós não temos um tratamento de esgoto na nossa cidade. Então todo o nosso esgoto vai para um rio, né? E esse rio, muitos utilizam até para outras situações esse rio. Então o principal problema é o esgoto, né? É o desmatamento, é o lixo que as pessoas aí na pergunta anterior também falou a questão da educação, é o lixo ainda que as pessoas não têm a cultura ou a educação de dar um destino correto, né? Aqui a gente mesmo na escola, o nosso lixo ele vai todo ali para frente, o pessoal carrega e vai para um lixão, né? Lá na minha casa a gente costuma separar o lixo, mas não adianta porque a gente até coloca lá separado, mas o caminhão recolhe tudo junto. Então a questão do lixo é outra questão aqui da nossa cidade. Os venenos, né, que o pessoal diz é necessário, eu acho que até é necessário, né, mas teria que haver de repente começar a se utilizar venenos também biológicos, né? A questão dos venenos se utiliza bastante, tanto é que mostra dados que o Brasil é um dos maiores consumidores de venenos, né, em termos de agricultura, né? Então de repente partir um pouquinho para o lado biológico, né? Sei lá, pode ser que surjam algumas sementes também no futuro que exijam menos venenos na produção, mas eu vejo assim, o desmatamento, a questão da água, teve assim, secas que dão ali 2, 3 meses de seca, tem gente que fica sem água aí pelo interior, né? Secam as fontes, então, desmatamento, a questão da água, né, que aos pouquinhos está desaparecendo, então tem que ter um cuidado com as nascentes, a questão do lixo, a questão do esgoto aqui da nossa cidade, né? Então esses são problemas que a gente teria que se discutir na escola, mas não só a escola, né? Envolve poder público, envolve a sociedade e outras entidades discutir, porque parece que todo problema a escola tem que repassar para a escola para ser trabalhado na escola, né? Mas acho que outras entidades têm que ser trabalhado, o poder público tem que ser envolvido nessa questão. Quem vai fazer esse trabalho? Não sei, mais uma vez a escola, né? Mas só a escola não consegue dar conta de tudo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, Silvia, quais as belezas naturais ou locais históricos de Ciríaco você acredita que merecem mais atenção e cuidado? Bom dia a todos, né? Uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Uma escola que eu me formei também, tenho minha ligação com esse espaço. E dizer para vocês, então, assim, hoje Ciríaco está tem, né, uma grande parceria junto com a administração, mas para pensar o turismo enquanto também meio ambiente, né? Então nós temos várias cascatas dentro do nosso território, né? E toda a região, por isso hoje está sendo construída uma rota turística chamada Rota das Cascatas, onde Ciríaco vai fazer parte dessa nova região, que é a 29ª região turística do Rio Grande do Sul. E Ciríaco tem essa topografia onde a gente consegue ter muitas cascatas, né? As maiores a gente tem a dos Xaxins, que é em São Sebastião do Quaraim, em São Salvador, a de São Salvador, a de São Pauleto, ali da comunidade de São Paulo Ciríaco, né? Então temos uma cascata ali muito bonita também, e a cascata da Usina, e várias outras menores, né? Em menor tamanho. Mas o que a gente pode dizer na questão histórica? Acho que a que mais marca na questão histórica dentro do nosso município é a Cascata da Usina, pela sua importância dentro do desenvolvimento do município de Ciríaco, né? Foi a cascata que ali foi construída uma usina há muitos anos atrás, que fez todo o desenvolvimento do município acontecer, né? Então na época era da CE, eles iriam abandonar
esse espaço e a família do seu Bonamigo então adquiriu essa usina e continuou tocando naquela época, como muitas famílias estavam para sair daqui porque não ia ter mais a luz, né? Estava sem desenvolvimento nesse sentido, e eles acabaram ficando dentro do município e hoje ser o que a gente é hoje, né? Essa potência dentro do nosso município, com o fortalecimento das indústrias por causa da energia elétrica, senão muitas famílias naquela época tinham ido embora. Então, na questão histórica, acho que essa usina, essa cascata tem esse viés histórico que a gente deve resgatar e cultivar. E como o turismo pode ser uma ferramenta para preservar o meio ambiente em vez de destruí-lo? Muito bem, é uma pergunta muito importante, né? Acho que começa pela conscientização, principalmente dos nossos alunos, né? Para quê? Para repassar tudo isso aos pais, né? A gente sabe que nós, enquanto filhos, temos um grande papel dentro da família, que muitas vezes os pais vêm com essas informações que tem que simplesmente só plantar, que não vai conseguir sobreviver com a terra que se tem hoje, né? E se esquece dessa grande parte que nós, sem a natureza, sem a água, vai acontecer o desequilíbrio que está acontecendo. E na nossa região, se a gente for ver historicamente, você vem com um grande histórico de desmatamento em todas, em grandes e pequenas propriedades também, e não pensando justamente que um dia pode faltar água, pode faltar a própria subsistência de dentro da propriedade. E o turismo vem agregando isso no sentido de fazer a preservação de nossas nascentes, com projetos junto com entidades, CETAP, o próprio município, sindicatos, para fazer a preservação de nascentes. Então, plantar árvores, ter todo esse viés de preservação, onde hoje dentro do nosso roteiro nós temos os Guardiões das Águas, que fica em São Salvador, onde eles recuperaram 3 nascentes dentro da propriedade e hoje estão recebendo visitantes para fazer essa parte pedagógica de como é que faz para preservar e também todo esse cuidado que eles se deram por conta que sem a água eles não conseguem produzir nada. Então acho que é muito importante, enquanto a escola, começar a pensar essa parte, tanto para o meio ambiente e tanto para a nossa população siriaquense. Muito obrigada, Silvia, por contar. Bom, muito obrigada. Bom dia, Marcos. Bom dia. Vou lhe fazer umas perguntas. Tá bem? Como a Prefeitura atua para combater crimes ambientais como o desmatamento? Então, hoje a Prefeitura, juntamente com o Ministério Público, aqui pertence para a Casca, o Ministério Público manda informações, manda ofícios em relação ao desmatamento, né? Eles próprios recebem do Mapa Biomas, que é uma plataforma, né, do governo, e eles mandam esses alertas de desmatamento que está acontecendo desde tempos atrás, já tem casos desde 2014 que eles estão analisando até os tempos atuais de hoje. E quais os maiores desafios que você enfrenta no seu trabalho para proteger o meio ambiente? O grande desafio que a gente vê hoje é na questão da conscientização do pessoal em relação à preservação do meio ambiente, da mata, das áreas de preservação, que o pessoal não tem muita conscientização dessa preservação. Eles vão lá, eles fazem as retiradas, as supressões, e aí esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje. Certo, então muito obrigada, Marcos. Obrigado, imagina. Essa é a cidade que queremos ver. Ruas limpas, natureza respeitada, comunidade unida. Cada gesto conta. Separar o lixo, cuidar da água e preservar nossas praças. O futuro não se constrói sozinho, ele nasce da consciência de cada um. Se cada pessoa fizer sua parte, a transformação acontece.